Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Cada um que chegar aqui, os que já estão aqui comigo, os que forem chegando, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer os novos inscritos aí que estão chegando. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para você que não me conhece, eu sou a da Guia, aprendendo com você. E cada dia que passa eu quero aprender mais com você, aprender mais das coisas de Deus, tá bom? Homem de Deus, mulher de Deus, me ajuda aí. Vocês que conhecem bastante aí a palavra de Deus, caso eu venha falar algo que esteja incorreto, me ajuda aí, deixa um comentário aí para me ajudar a melhorar mais, tá bom? E você, não esqueça de deixar o seu joinha, ativa o sininho para você acompanhar o trabalho da Guia, tá bom? A mensagem de hoje, eu vim trazer uma palavra abençoada, edificadora aí para você que quiser dar ouvido, que quiser aprender. Seja muito bem-vindo. Você que gostar, que Deus te abençoe, continue aqui comigo. Você que não gostar, que Deus te abençoe da mesma forma, tá bom? Aqui você é livre, você não é obrigado a nada, você não é obrigado a me ouvir, você não é obrigado a acreditar em mim. Eu não tenho nada para passar para você, eu não tenho nada de bom para passar para você. Eu apenas estou aqui, quero ser um canal de bênção para a tua vida. Eu quero ser usada por Deus para poder levar a mensagem até você. Você que quiser dar ouvido, tá bom? Como eu tinha falado no vídeo anterior, que eu ia dar continuidade nessa mensagem. É uma mensagem muito longa, mas calma aí, eu não vou gravar o vídeo aqui do jeito que tá toda na mensagem, não, porque é muito longa. Eu vou fazer aqui um breve resumo. E se você quiser acompanhar toda a história do rei Davi, é só você ler aqui na Bíblia, no livro de Salmos, aqui tem muita explicação ao respeito do rei Davi, tá bom? Eu não sei de tudo, eu também não sou obrigada a saber de tudo, mas o pouquinho que eu sei, eu vou passar para você, tá bom? Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, que o Davi, ele tinha sido ungido rei ainda menino. Tudo bem, aqui eu vou dar continuidade ao vídeo que eu parei. Conforme o tempo foi passando, Davi foi ganhando o respeito e a confiança daquele povo. O povo passaram a ter confiança e respeito em Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tudo que Davi fazia, ele tinha êxito, ele prosperava, ele era abençoado, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Então, essa mensagem aqui também, ela fala de salvação. Ele era guiado por Deus, ele era dirigido por Deus, o Davi. E o rei Saul tinha um filho chamado Jonathan, que era muito amigo de Davi. Então, muitas vezes, o rei Saul quis armar cilada, na verdade, armou cilada para matar o Davi. Mas Jonas não concordava com o que o pai dele, que era o rei Saul, estava fazendo. Então, ele estava sempre do lado de Davi. Ele livrou Davi muitas vezes da cilada da morte, avisando para ele, o Jonathan,
avisou muitas vezes para ele que o pai dele queria matar o Davi. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, pode vir o inferno contra nós. Deus está sempre nos dando livramento. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, nós não somos melhores do que ninguém. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Só que Deus, Ele está pronto para nos livrar. Deus, Ele não quer o mal da gente. Essas coisas que acontecem, essas tragédias, essas barbaridades que acontecem na vida do ser humano, o ser humano que não está conectado com Deus, ele põe a culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada não, gente. Muitas das vezes, gente, as coisas ruins que acontecem na nossa vida é porque nós dá lugar. É porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Por isso que quando vem as lutas, as dificuldades, a gente não consegue vencer, porque a gente que está fazendo as coisas que não é do agrado dele, ele deixa. Ele deu livre-arbítrio. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com esse tal de livre-arbítrio. Com essa tal de liberdade que você acha que você tem essa liberdade. Eita, o alarme está despertando novamente. Cuidado com esse livre-arbítrio. Cuidado com essa liberdade. Deus deu livre-arbítrio, Ele deu. Mas nós temos que tomar cuidado, porque se nós não tomar cuidado, a gente vai se perder nesse mundo podre. Liberdade, nós só temos com Cristo. Você vai pagar o preço. A liberdade, ela tem um preço. Se você obedecer a Deus, você vai ter a proteção de Deus. Se você obedecer o mundo, você vai ser servo do mundo, vai ser servo do diabo, vai ser servo do maligno, porque a palavra de Deus fala que esse mundo já é do maligno. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Tá bom. Não tô aqui para falar coisinha bonitinha para você, não. Se você estiver aqui esperando eu falar coisinha bonitinha, passando a mão na tua cabeça nos teus erros, que eu também tenho muitos e eu preciso me corrigir, não espera de mim não, viu? Tá bom? Então, o rei Saul, voltando aqui na história de Davi, Davi foi ganhando aquela confiança do povo, e Davi sempre foi um guerreiro valente, ele sempre foi para as guerras e ele ganhava todas as batalhas, todas as guerras ele vencia. E nenhuma dessas guerras, dessas batalhas, o povo já estava muito voltado para Davi, Davi já tinha um exército. Então, o rei Saul parou de ir para as guerras e ele mandava Davi. Davi ia, e Davi era abençoado, Davi vencia. Aí, quando teve uma guerra, que o rei Saul foi enfrentar o exército de Davi. Davi não queria, porque Davi sabia que a capacidade que Deus dava para ele ia vencer o Saul. Ele sabia, porque ele estava dirigido por Deus. E ele foi. Só que nessa guerra, o rei Saul perdeu. O Jonathan morreu nessa guerra. O Jonathan, que era filho do rei Saul, morreu nessa guerra. E o próprio Saul, quando viu que o Jonathan tinha se ferido, que ia morrer, o próprio Saul enfiou uma espada nele mesmo e ele mesmo se matou. Davi chorou, Davi ficou muito triste, porque Davi amava o rei Saul como um pai. E Davi foi ganhando. Depois disso aí, depois que o rei Saul morreu, Davi foi coroado, né? Porque ele já era ungido, ele já era consagrado a rei desde criança. Quando isso aconteceu, ele foi coroado a rei de Israel. Mas como nessa vida tudo tem um preço, ele lutou muito, ele batalhou muito, ele orou muito, ele se santificou muito para poder chegar até onde ele chegou. Só que
Davi também, mais para frente, o Davi também errou, Davi pecou e muito. Davi também começou a se acomodar, começou não indo mais para a guerra, para as batalhas. Davi começou colocando os homens de confiança dele, o exército dele, para ir para a batalha, para ir para as guerras. E nenhuma dessa, ele ficou em casa. Ele ficou no palácio. Ele não foi para a guerra. E Davi saindo na sacada do palácio, ele viu uma mulher muito linda, chamada Batseba. Ela estava tomando banho. Davi viu ela pela sacada. Ela era esposa de um dos soldados de Davi. Davi mandou chamar aquela mulher. Davi adulterou com ela. Davi se prostituiu com ela. E Davi pagou um preço muito alto. Porque essa mulher ficou grávida de Davi enquanto o marido dela estava na guerra, trabalhando por Davi. E essa mulher engravidou, procurou Davi para avisar para ele que estava grávida dele. Davi mandou buscar o marido dessa mulher, que era o Golias, que estava na guerra. Davi mandou chamar o marido dessa mulher, ela veio, ele ofereceu um banquete, embriagou ele, para poder ele se deitar com essa mulher e dizer que o filho era dele. Mas ele não aceitou. Ele falou, o Urias falou que não era justo ele ir se deitar com a mulher dele, ter momentos de prazer com ela, mesmo ela sendo a esposa dele, enquanto os companheiros dele estavam lá na guerra, morrendo, lutando. E ele não aceitou. Então, o rei Davi viu que não ia conseguir dobrar o Golias, que era um dos guerreiros dele. Ele mandou mandou o Golias voltar para a batalha e mandou uma carta avisando para colocar ele na zona de perigo, no lugar mais perigoso que tivesse na batalha. E assim aconteceu. Ele pegou, colocou ele lá no meio da guerra, deixou ele sozinho e ele morreu, perdeu a vida. Depois que ele morreu, Davi assumiu a Batseba, que era a esposa do guerreiro dele. Ele assumiu, casou com ela, mas ele pagou um preço muito alto, porque aquele menino que foi fruto do adultério, aquele menino morreu. E Davi pagou um preço muito alto. Ele sofreu muito, a Batseba sofreu muito. Só que depois ele veio ter um outro filho com a Batseba, que futuramente foi o rei Salomão. Um homem bem-sucedido, um homem abençoado, um homem dirigido por Deus. Então, vocês que conhecem a história do rei Davi, eu apenas sou uma pequenininha aprendiz que estou passando para vocês aqui um pouquinho do conhecimento que eu tenho, tá bom? Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Lê a palavra que você vai entender direitinho o que a Daguia está falando, tá bom, gente? Eu vou encerrar por aqui. Por hoje é só. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E me perdoe, você que é bem conhecedor da palavra de Deus aí, me perdoe se eu tiver falado coisas que não é de acordo com a palavra, porque eu também erro, eu também sou falha e eu não sei tudo. Eu estou aqui para aprender com você, aprender as coisas de Deus e passar para você o pouco que eu estou aprendendo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.